Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal Justos e Pecadores. Dessa vez estamos aqui para poder falar sobre lei e evangelho. É isso aí, cara. Lei e evangelho é um tema que nas redes sociais, no meu perfil, Twitter, Facebook e tal, eu costumo muito trabalhar bastante esse termo, porque as pessoas não conhecem, né, cara? Eu acho um tema tão importante para a igreja, para o cristianismo em geral, e é bem desconhecido, né? Infelizmente. E é muito importante. Essa doutrina mudou minha vida, cara. Mudou minha vida. É uma ênfase da reforma luterana, né? E que acabou sendo abandonada, né, por boa parte das igrejas que seguiram surgem, né? Depois aí da reforma do século XVI. Algumas, que nem a reforma calvinista, até que trabalham um pouco isso daí, mas não dá prioridade para isso, né? Eles têm outras prioridades. Os arminianos que surgiram depois, os pentecostais, sei lá, também, todos que se identificam como protestantes e filhos da reforma e tal, não trabalham isso. E é um tema tão legal, tão importante, né? Então vamos começar. Por que lei e evangelho? Lei e evangelho. Isso, toda a Bíblia, toda a Sagrada Escritura está dividida em lei e evangelho. Poderíamos dizer que essas são as duas mensagens de Deus, né, para a humanidade na Sagrada Escritura, lei e evangelho. Não que seja o Antigo Testamento lei e o Novo Testamento evangelho. Você tem lei e evangelho no Antigo Testamento e você também tem lei e evangelho no Novo Testamento. Você tem, desde do primeiro versículo, Deus criou, no princípio criou Deus o céu e a terra. Isso é evangelho puro, porque é Deus agindo, né? E vocês vão entender o porquê que é evangelho. O que é lei? Lei é tudo aquilo que Deus exige do ser humano. Faça isso, faça aquilo, deixe de fazer isso, ou deixe de fazer aquilo. Ou quando Deus demonstra ira por aquilo que nós não fizemos, ou por aquilo que nós fizemos de errado. Isso é exemplo de lei presente na Sagrada Escritura. E evangelho? O que é evangelho? Evangelho é tudo aquilo que diz respeito à promessa de Deus, né, de que os pecados não seriam imputados ao ser humano, né, e tudo aquilo que nos remete a Cristo é evangelho. Os seus pecados estão perdoados. Essa afirmação que é feita no culto luterano, né, de modo especial ali na absolvição. O culto luterano, para você que está assistindo e não é luterano, ele é marcado ali no início do culto pela invocação, né, onde nós confessamos em nome de quem o culto é feito, e logo após nós temos a confissão de pecados, né, como se fosse ali o limpar os pés para entrar na casa de Deus. E o pastor então diz: eu, ministro chamado e ordenado, perdoo os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Exatamente. Aquilo ali é um momento de confissão e um momento de absolvição, né? O ministro, ele fala com toda certeza: os teus pecados estão perdoados, né? Isso é evangelho. O ministro faz aquilo ali na certeza de que o que Cristo fez na cruz realmente foi válido. E o ministro é um dispenseiro daquilo, assim como os leigos, né, sacerdotes reais, também possuem esse poder das chaves de perdoar pecados, né? Isso é evangelho. Você pode pregar o evangelho. Quando prega o evangelho, perdão de pecados, né? É um anúncio de perdão. Porque muita gente hoje confunde evangelho com leis. Tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro, tem que ser aquilo outro, né? Tem que ser missão integral, cosmovisão cristã, um monte de regras aí. Você tem que... Tem gente que confunde evangelho com ação social, né? Acha que o evangelho é você atender às necessidades materiais das pessoas. E evangelho é perdão de pecados, é tudo sobre perdão de pecados. Sim. É tudo sobre o poder de Deus, sobre a graça de Deus em Cristo. Você disse que lei e evangelho mudou a sua vida, né? Lei e evangelho também transformou minha vida, e eu pude passar a analisar o que as pessoas afirmam e ver se aquilo realmente é bíblico, né? Certa vez eu ouvi alguém perguntou a um pastor,
né, desse movimento da missão integral, o que é missão integral? Por que a missão integral assusta? Aliás, a pergunta é essa: por que a missão integral assusta? E esse pastor respondeu: porque o evangelho assusta. Uhum. Ou seja, ação social da igreja, uma técnica, é evangelho. Exatamente, uma técnica humana como se fosse evangelho. Acho que isso é até uma pauta para a gente, de repente, qualquer dia trabalhar sobre a missão integral. A gente não demoniza a coisa, por outro lado, a gente tem sérias ressalvas com relação a isso, né? A gente nota ali alguns defeitos complicados de lidar. Exatamente. Né? E não só a missão integral, como às vezes o pessoal trabalha evangelho como sendo regras, né? Tem que se vestir de certa forma, você tem que votar em certo partido, você tem que... não pode ouvir tal música. Eles falam que isso é evangelho. Isso não é evangelho. Isso é lei. E às vezes são leis que não são... leis de Deus, né? São leis humanas que criam. A lei de Deus, acho que a gente podia falar um pouquinho mais sobre a lei de Deus, né? A lei de Deus, ela é bênção para nós, né? E é aquilo que a Bíblia diz que é lei. Se a Bíblia não fala que é lei, que não, o pessoal às vezes viaja e fala, não pode ouvir rock, por exemplo, isso não é bíblico. Sim. A Bíblia não faz esse tipo de proibição. E aí é uma lei humana, mas a Bíblia também tem leis. Amar o próximo é uma lei. Amar o próximo é um dever de todo cristão, de toda pessoa, né? As pessoas vão ser cobradas em relação a isso, né? E a importância do evangelho é porque nós não cumprimos a lei. Sim. Onde não há lei, não há transgressão da lei. Né? Uhum. Então, é bem importante essa distinção de lei e evangelho, não só na leitura, né, onde eu vou pegar aqui, isso aqui é lei, isso aqui é evangelho. Uhum. Não só na leitura. O negócio está na aplicação disso, no que eu entendo e no que eu faço. Onde há confusão entre lei e evangelho, ou seja, se eu leio de forma errada o texto e se eu passo isso para outra pessoa, se eu prego isso de forma errada, eu não tô pregando uma espécie de lelangelho, né? Uhum. Confusão entre lei e evangelho sempre termina em lei, né? Não tem um meio termo, é lei. E lei não salva ninguém, né? Nós não cumprimos a lei, né? Nem a de Deus e nem a que os homens inventam. Exatamente, não dá para cumprir. Então não dá. Não. A lei, ela é boa. A lei, acho que é importante falar isso, né? Sim. Ela serve para nos orientar uma vida cristã, uma vida cidadã, uma vida aqui na Terra. Ela nos orienta nas nossas visões de mundo, né? Nossas visões filosóficas, elas orientam. Só que a gente não cumpre a lei. Esse é um problema sério, né? É a lei como espelho. Exatamente. A lei como espelho, eu me identifico como pecador, né? São 3 usos da lei, né, que nós luteranos fazemos, né? Tem um uso como freio, espelho e norma. O freio é Deus usando as autoridades seculares como freio. Então, por exemplo, tem um mandamento, não matarás. Você vai para qualquer país, você vai para a Coreia do Norte, lá matar também é errado. Você vai para uma tribo da África que nunca conheceu Jesus, também lá matar é errado. Então você tem essa lei gravada nos corações humanos. Todos os seres humanos têm essa lei natural gravada, né? E Deus usa essa lei como freio para conter a maldade. Tem a lei como espelho, que você entrou aí, né? Você quer falar um pouquinho mais sobre a lei como espelho? A lei como espelho, eu vejo ali o que Deus exige, né? E eu vejo que eu não faço aquilo, então eu me identifico eu me reconheço pecador. Diante daquilo que a lei propõe, né? E diante daquilo que a lei exige de mim. Eu não dou conta de fazer, então eu me identifico como pecador e me desespero, né? O que eu vou fazer da minha vida? Se você ficar só com a lei na Bíblia, você não tem nenhuma esperança. Então, por isso a necessidade do Evangelho, né? Para que a palavra da lei não seja o ponto final. E não é. Né? Exatamente. De fato, não é. Nós temos... pela graça de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro uso da lei, que é como orientação da vida. Sim. Você pegou a lei como espelho, olhou para você mesmo na lei e viu que você é pecador, que você não tem condições de ser salvo, você não merece a salvação. E através disso você se reconhece pecador e busca em Cristo a salvação, que é o Evangelho. O Evangelho vem Cristo a você através dos sacramentos, através da palavra de Deus, e você recebe Cristo e aí você é salvo.
E aí agora, o que eu faço na minha vida? Então você tem uma orientação que é a lei de Deus. E você continua natureza pecadora, você tem um velho homem dentro de você, continua não cumprindo. Então, mesmo o terceiro uso, que é praticamente igual ao primeiro, você vai olhar, vai usar como espelho também. Dentro desse terceiro uso, você vai olhar e vai falar, ó, eu sou pecador, eu preciso de Cristo todos os dias. Não foi num momento lá atrás que eu precisei de Cristo só. Todos os dias. Todos os dias eu preciso de Cristo, porque todos os dias eu peco. Então, o mais importante uso da lei é o espelho, né? Sim. Onde a gente se reconhece pecador, né? Poderíamos dizer que o terceiro uso seria ali a tábua dos deveres do Catecismo Exatamente. de Lutero, né? Uhum. É algo bem natural, é o que eu vou fazer na minha família, né? Em família, em casa, eu como marido, como pai, o que eu vou fazer da minha vida, eu como um bom cidadão, né? Eu acredito muito nessa espontaneidade da vida cristã. É claro que às vezes a gente precisa se organizar, né? Paulo fala disso, né? Frutos do Espírito. Exatamente. A vida cristã, ela é um fruto, ela não é uma coação. Sim. A gente não é coagido a seguir a vida cristã, ela é fruto. A gente tem uma nova mentalidade em Cristo, né? A gente recebeu uma nova mentalidade no batismo. Então, essa nova mentalidade acaba produzindo fruto. E é claro, a gente tem esse conflito entre carne e espírito, né, que Paulo fala. Então, às vezes a gente faz obras da carne e às vezes a gente faz obras do espírito. Então, a gente tem que se organizar, tem que se buscar matar o velho homem às vezes, mas naturalmente, isso acontece naturalmente. É por isso que eu sou contra essa cosmovisão cristã também, né, que o pessoal faz, porque eles colocam regras humanas como sendo um atalho, em vez do caminho estreito que a gente tem em Cristo, a gente tem um atalho através de regras humanas. Mas também acho que isso é um tema legal para um outro vídeo, né, para não fugir muito do assunto. E, Denício, lei e evangelho são coisas opostas? Não são coisas complementares, né? A lei aponta para a necessidade de Cristo e Cristo é o cumprimento da lei, né? Uhum. Então, Cristo nos liberta dessa necessidade de cumprir a lei para ser salvo, né? Ele morreu em nosso lugar, cumpriu a lei e morreu em nosso lugar exatamente para que fôssemos salvos, e nós somos justificados unicamente por graça, né? Sem nenhum mérito, sem nenhuma participação nisso tudo, né? Sem nenhum sinergismo, né? E quando a gente inventa de querer ajudar a Deus, a gente arruma problema, né? Igual ali na carta de Paulo aos Gálatas, era um problema louco, e Paulo chega a afirmar que cumprir a lei é a mesma coisa que ser pagão. Uhum. Né? A mesma coisa que ser pagão. Isso é o apóstolo Paulo falando, isso não sou eu não, tá bom? Você pode ler ali a carta aos Gálatas, né? Ciente da problemática que tinha ali na Galácia. Então você vai ver que o pessoal saiu do paganismo, se tornou cristão, e de repente aparece um pessoal lá louco, falando, ó, não é só crer em Cristo, não, tem que fazer outras coisas. E Paulo vai falar, ó, vocês têm que fazer outras coisas, era melhor que vocês tivessem permanecido lá no paganismo. Uhum. Exatamente. É muito sério essa ideia de querer ajudar Deus, né? Cumprir a lei como um fator justificador, né? A lei não justifica, gente. A gente cumpre a lei porque a gente já está, aliás, cumpre não, a gente segue a orientação da lei. Sim. Que a gente não cumpre, a gente é pecador, mas a gente segue a orientação da lei porque nós estamos justificados, porque nós estamos santificados, porque Cristo já fez a obra em nós. Então a gente faz a obra a partir de Cristo, não para alcançar Cristo, não para ser cristão verdadeiro, mas para ser, porque já somos cristãos, então a gente segue isso espontaneamente como fruto. E o que é mais importante? Acho que dá para ver que cada momento uma coisa é importante, né? Depende do momento, né? Essa questão da importância da lei ou do evangelho, ambos são importantes, né? A questão é, o que eu vou aplicar mais lei, uhum. Eu vou aplicar mais evangelho na minha pregação, na conversa, né? Ali estou tentando confortar um amigo que está sofrendo, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar mais lei para uma pessoa que já está contrita, uhum. Eu vou acabar com a espiritualidade dessa pessoa. Então, há momentos em que deve haver mais lei, há momentos em que deve haver mais evangelho, né? Exatamente. Mas questão de importância, sim, ambas
são importantes, né? Assim como são complementares. Exatamente. A gente tem que tomar cuidado para não ser legalista, colocar muita lei, né, para a pessoa, mesmo usando a Bíblia, às vezes não é o momento de aplicar a lei, e também não ser liberal, digamos assim, né, muito liberal, porque Deus perdoa tudo, então vamos fazer festa e tal. Isso Em questão de aconselhamento, há situações em que você não tem que falar um A de lei, né? A vida da pessoa, o sofrimento dela, tudo isso já demonstra o quanto aquela pessoa é oprimida pela lei de Deus, né? Exatamente. Aí só entrar com o doce evangelho, falando, olha, Cristo já pagou o preço, Cristo já levou o peso que você está carregando, confia nele. Aliás, confia nele é um convite. Não é errado. Confia em Cristo. Isso não é lei. Eu não estou ordenando para a pessoa. Isso é um doce convite do Evangelho. Exatamente. Né? Isso é um convite. Walter fala isso num livro que já foi indicado aqui no canal, que é o livro A Correta Distinção entre Lei e Evangelho. Você puder, adquire esse livro. A gente não está ganhando nada aqui para poder indicar esse livro, né? Mas é um livro que a gente estuda aqui no seminário e é muito importante, né? Aquilo que Walter faz ali, você vai estudar a história da igreja, você vai estudar a história da reforma, que o Walter faz isso nas preleções dele, né? E ao mesmo tempo você vai aprender a correta distinção entre lei e evangelho. Então confiar é um convite, não é uma lei, né? O problema é assim, às vezes a gente coloca confia como sendo lei. Sim. É igual aceita, né? Aceita, né? Aceita Jesus. Aceita Jesus. Então, tipo, chega num hospital, a pessoa está doente, fala, não, confia em Cristo que você vai sarar. Como se a pessoa já não estivesse confiando em Cristo, né? Você não sabe da necessidade. Às vezes a pessoa confia em Cristo, mas ela é humana, ela está sofrendo, né? Então, aí o confiar se torna lei. Agora, quando a pessoa está se sentindo esmagada, se sentindo miserável, o confiar pode ser um convite, falando, olha, confie em Cristo porque Cristo já pagou o preço na cruz por você. Então a gente, fazendo essa distinção, foi isso que mudou minha vida. Porque eu era cheio de lei. Sim. Cheio de lei. E eu só acreditava, eu era muito legalista. Acreditava que a santificação era por obras e tudo mais. Hoje eu descubro que não, que Cristo já me santificou. E porque eu sou santificado, eu vou fazer obras. Sim. E eu vou falhar, mas Deus está comigo, me perdoando sempre. E sempre me ajudando a recomeçar. Sempre. E a gente falha exatamente porque a gente tem um grande amigo que vive com a gente, chamado velho homem. Né? Exatamente. Então, o momento mais feliz da nossa vida vai ser o momento em que a gente morrer. Né? Porque aí o velho homem morre também. Né? Aí na ressurreição não tem mais velho homem enchendo não tem, a gente já se livra desse fardo logo na morte. Né? Exatamente. Então, eu gostaria de deixar só uma frase aqui de um cara que é odiado por muitos, amado por outros, que é uma frase do Caio Fábio, onde ele fala: a graça que não é de graça é desgraça. Né? Uhum. Então, não inventa de colocar nada no Evangelho. Quando for pregar o Evangelho, prega o Evangelho. Não faz confusão. Não misture lei e Evangelho, que você não vai estar pregando lei no Evangelho, você vai estar pregando lei. Né? E lei mata. A função dela é matar. Então, é isso. Vamos chegando ao final aqui do nosso vídeo. Tem mais alguma coisa aí que você lembra? Eu queria deixar a frase do Gerhard Ford, que é um teólogo luterano lá dos Estados Unidos, que ele fala assim: a graça não é barata, ela é de graça. Então vamos aproveitar essa graça. Esquece Dietrich Bonhoeffer, que esse negócio de graça barata. Isso não é bíblico, tá bom? É bonitinho postar isso no Facebook, mas não é bíblico. Esquece isso. O Bonhoeffer é um bom escritor luterano, a gente gosta dele, mas não é perfeito, né? Como todo teólogo tem suas bancadas. Suas bancadas. Então, Bonhoeffer é um cara sensacional, mas essa história de graça barata, ele viajou um pouco. Pois A graça não é barata, ela é de graça. Ela é de graça. Então vamos aproveitar essa graça todos os dias, lembrar do nosso batismo, lembrar que Cristo está com a gente, que nós morremos para o mundo, e aproveitar esse perdão, essa graça abundantemente. É isso aí. Muito bem, um forte abraço. Deixa seu comentário, talvez a gente volte nesse tema em algum outro vídeo para ser mais complementar. É bem amplo, né? Ele é muito amplo e é muito legal.
E deixa seu comentário aí para qualquer coisa aí, a gente de repente voltar com as perguntas de vocês e tudo mais. E também se inscreve no nosso canal, aproveita aí que você tá assistindo. Compartilha, né? Compartilha o vídeo. Não fica chateado com a gente porque a gente atacou Bonhoeffer. Pois é, eu não quero ser queimado por causa disso. Pelo amor de Deus. A gente gosta do Bonhoeffer, tá? É só da frase. É só da frase. Só o conceito de bagaço barato que a gente discorda. E é isso aí. Boa tarde, boa noite, bom dia. Beleza, um abração, até o próximo vídeo aqui. Valeu. Tchau.